muito bem-vindos ao programa Bem-Estar com a Direção de Deus. A paz do Senhor Jesus a você que está nos acompanhando. A paz do Senhor Jesus, Flávia. A paz do Senhor, Mara. Que alegria nossa, mais um dia estarmos participando desse programa que traz assuntos tão interessantes e que nos edificam tanto, não é mesmo? É mesmo, uma grande bênção. Deus seja louvado. Aqui nesse programa, nosso objetivo é contribuir com a vida dos irmãos, contribuir com assuntos do nosso dia a dia, da nossa vida, que fazem parte daquilo que nós vamos vivendo. Pessoas que nós conhecemos também vivenciam tudo isso. Então, nosso objetivo é esse, é trazer esse bate-papo, essa conversa sobre assuntos que são muito importantes, assuntos da nossa vida, sempre trazendo uma contribuição prática, para uma aplicação prática, e sempre à luz da palavra de Deus, sempre ouvindo aquilo que Deus quer falar conosco através desses assuntos. Amém, exatamente assim. Mas vamos para o nosso tema de hoje. Vamos. Tema especial que nós temos. Muito interessante. Muito interessante. Então vamos lá, algumas perguntas. Você se frustra facilmente quando as coisas não saem conforme planejado? Você se decepciona muito quando algo não acontece exatamente da maneira como você quis, como você planejou? Você é uma pessoa que se desanima quando aquilo que você entendia por esperado, aquilo que você tinha almejado, não acontece? Então, vamos a algumas frases para ver se você aí se identifica. Quando um plano meu não dá certo, parece que eu perdi o chão. Tenho muita dificuldade de aceitar quando algo dá errado. Fico preso pensando como as coisas deveriam ter acontecido e simplesmente não foram. Demoro para aceitar quando aquilo que eu planejei, aquilo que eu queria, tomou outro rumo, tomou outro caminho. Isso acontece com você? O tema de hoje é dificuldade de lidar com a frustração. Como é difícil isso, né, Flávia? Muito difícil. Muito difícil. Desafiador. É desafiador. A frustração em si, ela já é desafiadora, mas existem pessoas que têm muita dificuldade. Muita resistência. Muita né? resistência. Então, nós vamos tratar esse tema porque a gente entende que é um tema extremamente importante para o bem-estar emocional, para o bem-estar mental, para a saúde, até mesmo física, por que não? Para os relacionamentos. Então, a frustração, vamos começar por aí, é uma experiência que todos nós vivemos, mas que algumas pessoas realmente têm muita dificuldade de lidar com ela. Então, o nosso tema de hoje nos leva a refletir sobre esse sentimento que, muitas vezes, algumas pessoas têm dificuldade de lidar e as consequências, muitas vezes, negativas que pessoas que têm dificuldade de lidar com a frustração, elas têm um impacto disso em suas vidas. E, muitas vezes, as pessoas ficam tão frustradas, tão abatidas diante daquilo que acontece, e elas têm tanta dificuldade de se recuperar, que elas chegam até mesmo a perguntar: Deus, por quê? Será que mesmo na frustração Deus continua comigo? Bom, muitas vezes você se esforçou muito, fez planos, criou expectativas, e o resultado não foi aquele que você almejava, o resultado não foi o esperado. Alguns exemplos. Pode ser um relacionamento frustrado, relacionamento afetivo, um relacionamento ligado a uma amizade, uma promoção dentro do seu trabalho, expectativa na sua carreira, um novo emprego, um concurso, um sonho. Você falava, dessa vez eu vou conseguir. Uma oração que você insistentemente faz e que ainda não foi atendida, ou algo que você orou com fé, sim, e que de repente não aconteceu aquilo que você esperava que acontecesse. Uma porta que se fechou, uma situação que tenha saído do seu controle, algum hábito que você gostaria de ter abandonado e que você simplesmente, quando menos imaginou, estava ali.
repetindo as mesmas ações. Muitas vezes também a frustração vem de esperar e colocar expectativas em mudanças financeiras, mudanças familiares, mudanças emocionais, que você coloca aquela expectativa e quando menos espera, você está vivendo novamente aquela situação que você esperava que naquele momento da sua vida ia ser vencido. Importante a gente entender que todos nós passamos por frustrações. Sim, todos nós. Mas por que a gente traz esse tema e por que nós vamos trabalhar esse tema hoje? Porque existem pessoas que têm uma dificuldade muito grande de se recuperar emocionalmente, mentalmente, quando as situações não acontecem como elas esperavam. E como é difícil lidar com a frustração. Flexibilizar diante de uma mudança que a gente não estava esperando, realmente é muito difícil. Mas por que será que é tão difícil o ser humano lidar com situações frustrantes? Então, nesse momento, quem vai trazer essa explicação emocional para nós é a Pérola, e nós vamos ouvi-la agora. A paz do Senhor Mara, a paz do Senhor Flávia, a paz do Senhor é você que está conosco no programa Bem-Estar com a Direção de Deus. Todos nós criamos expectativas de como devemos agir, de como as pessoas deveriam agir e de como os nossos planos deveriam acontecer e até como Deus deveria responder às nossas orações. Acontece que as coisas não são dessa forma, porque imprevistos acontecem. E a frustração, ela é um estado emocional do ser humano, é normal. E o que acontece é que existe uma grande diferença entre o que ocorre de fato e aquilo que a gente espera. E como que acontece a frustração? Ela acontece através de tristeza ou raiva, né? Ansiedade, desânimo, decepção. A nossa mente, ela cria uma história ideal e quando não acontece como a gente imagina, esses sintomas, eles aparecem exatamente assim. Por quê? Porque a gente não lida só com o fato, com a situação em si. A gente lida com a quebra da expectativa. Então, quanto maior é a expectativa, maior a frustração. Algumas pessoas têm mais dificuldade de lidar com a frustração. Por quê? Porque elas têm mais necessidade de previsibilidade, de controle e de segurança. Além disso, a frustração também toca algumas vezes em sentimentos mais profundos. Por exemplo, pessoas que têm uma tendência a um maior perfeccionismo, elas acabam sofrendo mais, porque elas têm uns pensamentos assim, do tipo, eu me esforcei tanto, por que isso não está dando certo? Teria que dar certo. Ou, se não aconteceu, então eu fracassei. Né? E a verdade é que se frustrar não quer dizer que você fracassou. Amadurecer emocionalmente é aprender a lidar com a diferença entre aquilo que nós esperamos e aquilo que realmente acontece. Nem sempre vamos ter controle sobre o que acontece, mas podemos aprender a lidar e a nos preparar a responder àquilo que vai acontecer. A tolerância à frustração é a capacidade exatamente de suportar situações difíceis, a tristeza, as decepções, sem perder o equilíbrio emocional, encontrando então maneiras construtivas e resilientes de seguir em frente. A Mara vai continuar conversando com vocês, trazendo então essas maneiras práticas de lidar exatamente com a frustração. Vamos ouvi-la? Então, vamos lá. Alguns passos, algumas ações que nós podemos tomar
Você aí que de repente se identificou, você é essa pessoa que tem essa dificuldade de se recuperar emocionalmente, mentalmente, quando você tem uma expectativa que não é atendida. Então, alguns passos, algumas sugestões para você colocar em prática, aí a partir de agora, que podem te ajudar bastante em relação à questão da frustração. Quando você se sentir frustrado, pergunte para si mesmo: o que realmente aconteceu? Ponto. Esse é o fato. Depois, se faça outra pergunta: o que eu esperava que acontecesse? Porque isso vai te ajudar a entender que muitas vezes o sofrimento, ele não está no fato em si, ele está na expectativa que você tinha sobre a situação. Entende? Então, a situação em si e a expectativa que você tinha. Depois, permita-se sentir a decepção. Ponto. Não aconteceu como esperado. Permita-se sentir a decepção. Por quê? Porque aceitar a frustração vai te ajudar muito a seguir em frente. Ok? É para quê? Para acolher a frustração e ficar frustrado ali? Não, é só para sentir ela. Realmente não aconteceu, mas o passo seguinte. Vamos lá? Mentalmente, se pergunte: existe outro caminho possível? O que eu posso fazer a partir daqui? Certo? Foque naquilo que ainda pode ser feito. Porque sim, com certeza, outras sugestões, outros caminhos a partir dali, mesmo aquela situação acontecendo de uma forma diferente, outros caminhos podem ser tomados. E a partir do momento que você acolhe, você respira, você para, você pensa, mentalmente você vai estar, inclusive, mais disponível para pensar em outras situações. Evite pensamentos extremos. Quais são os pensamentos extremos? Sempre dá errado, sempre é assim, nunca dá certo para mim, tá? Porque uma frustração não define uma história. Muito pelo contrário. Quantas situações positivas acontecem ou novas portas são abertas a partir de momentos que a pessoa se sentiu frustrada, não é mesmo, Flávia? É verdade. Naquele momento a pessoa se frustra tanto, consegue se recuperar, olha para frente, segue adiante e num outro momento algo muito melhor, muito maior acontece. É verdade. Então, isso é muito importante. Outra ação que você pode estar tomando por aí, tá? Exercitar a flexibilidade. Seja uma pessoa flexível. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa que tem dificuldade de lidar com a frustração, ela tem uma característica muito rígida. Então, nem sempre as coisas acontecerão da forma como você almejou. Então, no momento do próprio planejamento, já meio que se prepare mentalmente, emocionalmente, para se acontecer alguma coisa diferente. Tá tudo bem. Se acontecer alguma coisa diferente, eu vou dar conta, nós vamos ver o que nós vamos fazer, tá? Às vezes, o que acontece? Um planejamento, ele é feito e a pessoa é tão rígida em relação àquilo que ela planejou que ela não consegue vislumbrar, pensar que se acontecer alguma coisa errada, ela não precisa, digamos assim, colocar abaixo tudo aquilo que ela estava planejando, tá? Então, importante esse ajuste da expectativa à realidade. Muitas vezes, expectativas muito altas, expectativas que são muito assim, fora da realidade, elas não ajudam a pessoa em relação àquela situação. Então, o que ocorre e o que eu acho importante, eu até fiz algumas anotações escritas, porque eu já disse aqui, não disse, Flávia, que eu gosto de escrever. Essa característica da flexibilidade, ela é muito positiva, tá? Se você não é essa pessoa flexível, entenda, isso pode ser trabalhado em você. Por quê? Porque não poucas vezes as pessoas, por serem pouco flexíveis, Flávia,
elas comprometem momentos importantes. Uma comemoração, um aniversário, um encontro, uma viagem, um passeio onde acontece um imprevisto ali, né? Um compromisso na igreja, uma subida, um Manaim, a pessoa ela é tão inflexível e ela se frustra tanto que ela acaba comprometendo toda a tranquilidade, toda a alegria daquele momento. Não é verdade? Já aconteceu isso com você? Já. Eu já fiz isso, Mara. Eu também já fiz. Momentos mais imaturos da vida. Mais momentos mais de ficar imaturos da vida. emburrada, de cara fechada. E aí atrapalha aquele momento, atrapalha aquela convivência ali, né? Exatamente. Então, nós precisamos dessa capacidade de adaptar. Exatamente. Né? Então, assim, lidar bem com a frustração é algo que, assim, não diz respeito só a você. Entende? Porque quando a gente fala no coletivo, esses compromissos coletivos, às vezes, se a pessoa não lida bem com a frustração, ela tem, digamos assim, aquele poder de contagiar todo o ambiente e de levar todos para um lugar bastante difícil emocionalmente por conta dessa dificuldade, dessa rigidez. Então, trabalhe em você essa flexibilidade, não comprometa esses bons momentos e entenda. Aconteceu um imprevisto, o que a gente pode fazer diante disso? Eu acho que esses passos, essas ações, sim, podem, de alguma forma, te ajudar ou ajudar alguém que você conheça por aí a lidar melhor com a frustração. E como a gente sempre diz aqui, que a palavra, ela é completa. A palavra ajuda o homem em relação a todas as coisas e não seria diferente em relação a isso. Então, vamos pedir agora, Flávia, você pode nos ajudar com uma reflexão bíblica, o que a palavra nos diz acerca disso, como lidarmos melhor com a frustração e nos recuperarmos mais emocionalmente, mentalmente em relação a essa situação. Vamos lá. Tem palavras maravilhosas que nos bênção. ajudam, né? Deus Tem seja versículos louvado. maravilhosos na palavra que nos ajudam muito a entendermos que aquilo que o Senhor tem para nós é maior do que o que nós planejamos. É maior do que nós esperávamos, do que as nossas expectativas, Glória né? a Deus. Às vezes, quando nos frustramos, queremos que uma coisa aconteça, desejamos alguma coisa e não acontece daquela forma, tira o nosso eixo, né? Uhum. É como se a gente ficasse ali um pouco desestruturado, parece que tudo se perdeu. Mas é muito importante nós nos lembrarmos que depois de um plano frustrado, o importante ali é o que nós vamos fazer depois. Sim. Nós não temos tanto controle sobre a situação em si, mas temos sobre aquilo que nós vamos fazer depois. Sim. A nossa escolha de nos adaptarmos. Eu acho que essa é uma palavra muito importante aqui, né? Bênção. Adaptação, flexibilidade. Então, Sim. como nós nos adaptamos depois? E nós, como servos do Senhor, nós fazemos isso depositando e confiando em Deus. Amém. Na verdade, em Provérbios diz assim: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Quando nós olhamos para a palavra, quando nós temos um relacionamento com Deus, servimos ao Senhor, temos as experiências com Deus, nós temos a certeza de que o Senhor sabe muito mais. Nós servimos a um Deus onisciente. Então, Ele sabe o amanhã, nós não. Nós sabemos muito pouco. Nós somos muito limitados. Então, nós temos em quem confiar. Nós temos o Senhor, que por mais que façamos os nossos planos, e é bom que façamos, mas nós temos que lembrar que quando nós depositamos tudo isso para o Senhor, nas mãos do Senhor, Ele faz muito melhor do que a gente. Que bênção, Deus seja louvado. Aquilo que o Senhor faz por nós é muito maior do que nós pensamos, do que nós imaginamos. Nós podemos escolher seguir o conselho do salmista. Em Salmos 37:5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Quando nós entregamos alguma coisa a alguém, confiamos em alguém, não fazemos isso a qualquer um. Nós estamos entregando a Deus e nós confiamos nele incondicionalmente. Então, nós entregamos toda a nossa vida ao Senhor, porque sabemos que Ele cuida, que Ele nos ama, que você que está aqui nos assistindo pode entregar ao Senhor. Se aquilo não deu certo, se uma porta foi fechada,
E às vezes nós achamos que a porta se fechou, então foi uma derrota. Muitas vezes o Senhor fecha portas para nos livrar, porque tem outras portas melhores, porque o Senhor tem um outro objetivo para a nossa vida. O objetivo do Senhor é sempre de salvação, de levar o homem a ter uma experiência com Deus. Então, nós precisamos lembrar disso, né? Que aquilo que o Senhor faz é muito maior do que o que nós imaginávamos, Que que nós bênção. esperávamos. Deus seja louvado. E lá em Isaías diz assim: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim como os meus caminhos, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, Deus tem algo muito melhor para nós, mais do que nós imaginamos, porque Ele nos ama profundamente. Glória a Deus. E a fé ela não nos impede de viver frustrações, nós vamos continuar vivendo. Sim. Mas a fé nos ajuda a viver essas frustrações de uma forma mais leve, com mais esperança, com mais fé, né? E para finalizar essa reflexão bíblica, eu me lembrei daquele versículo que fala: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, ainda que não seja do jeito que nós esperamos, como nós desejamos, mas se nós estamos confiados em Deus, Ele fará o melhor para nós, porque o nosso Deus é perfeito e Ele nos ama. Glória a Jesus. Deus seja louvado. Amém. Que palavra maravilhosa, Glória a Flávia. Deus. Estamos finalizando Que mais um bênção. programa. Que programa maravilhoso. Que contribuição maravilhosa. Como é bom saber que, até mesmo nesse momento de frustração, o Senhor está conosco e nos ampara e nos promete bênçãos, a vontade boa, Graças a Deus. perfeita e agradável dele. Amém. Você que está nos assistindo, nós chegamos ao fim de mais um programa. Nós esperamos do fundo do nosso coração que você tenha, de alguma forma, sido edificado através daquilo que foi falado aqui, que nós possamos ter contribuído para você de alguma forma. E também te pedimos, você nos assiste através do YouTube? Deixe a sua curtida, compartilhe esse vídeo com alguém que você gostaria que também ouvisse esse conteúdo. Deixe o seu comentário, ele é de grande valor para nós. Deixa também a sua sugestão. Você nos assiste através da TV Manaim, existe um QR Code aí. Você também pode deixar a sua sugestão de tema, uma sugestão para o programa. E eu me despeço de você, com a paz do Senhor Jesus. De você, Flávia, mais uma vez, a paz do Senhor Amém. Jesus. A paz do Senhor. E a todos, até a próxima semana com mais um programa muito especial, com outro tema que nós estamos preparando com todo carinho para vocês.